em futebol. E como sempre, temos um convidado para ler a imprensa, desafiámo-lo a ler os jornais e destacar alguns assuntos. Hoje o convidado é Engenheiro Bento Amaral, diretor dos Serviços Técnicos e de Certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Muito bom dia. Obrigado por ter vindo a esta manhã informativa. Depois da leitura que fez dos jornais, vou pedir-lhe alguns destaques. Vamos começar por onde? Bem, muito bom dia. Obrigado também pelo convite. Eu escolhi notícias que, se calhar, duas delas não são tanto de primeira página como isso. A primeira, sobre o surto de ébola que está a agraçar em alguns países da África e que já morreram 467 pessoas. Isto, se fosse na Europa, era notícia de primeira página e era um drama. Se fosse cá, ainda maior. Bastava um caso. Exatamente, exatamente. Isto também, falando do ponto de vista prospectivo, chamar para alguns sinais fortes, que isto pode vir a acontecer. Este caso é considerado neste momento não controlado, apesar de haver esperança que venha a ser controlado. Não controlado por vários motivos, desde questões culturais, a lavagem dos mortos, até as pessoas que estão a tratar, os médicos que estão a tratar as pessoas doentes, andam com fatos brancos e são considerados fantasmas pela população. O que quer dizer é que, portanto, há aqui até uma certa agressividade em relação a essas pessoas. Mas, acima de tudo, queria chamar a atenção, portanto, para uma morte em África ou uma morte em Portugal da pessoa ao nosso lado, é exatamente a mesma coisa e deveríamos estar sensíveis para isso. E ainda por cima, em África, porque a movimentação de pessoas, de facto, hoje é muito grande. Exatamente. E, portanto, os riscos são muito elevados. Exatamente. É muito complicado. Pois, pode chegar aqui à Europa também num instante. Depois, outra questão em relação a isto ainda, que é o seguinte, é o não desenvolvimento de medicamentos, por estarmos a falar de países sem recursos. Quando foi a questão da gripe das aves, que atacou países com maiores recursos financeiros, houve aí logo o desenvolvimento dessas vacinas todas. E, portanto, aqui a questão é o chamar a atenção para que o facto de serem países mais pobres também têm pessoas aí que estão a sofrer. O segundo caso é que isto também pode vir, de alguma forma, a afetar-nos. O outro sinal forte que eu encontrei na imprensa 2, na leitura da imprensa 2, foi ligado ao terrorismo e os Estados Unidos pedirem para o reforço nos aeroportos das medidas de segurança. Isto também por o ISIS ter declarado um califado, não é, na Síria e Iraque. E eu não sei se esses dois temas não irão ser de futuro temas de primeira capa. Outro dos assuntos tem a ver com os apoios à contratação de deficientes. Uma notícia que não está em grande destaque, exatamente, mas que deu por ela no interior, na leitura que fez. Pois, do público, eu sinto-me um privilegiado de ter emprego e hoje em dia não é por me ser deficiente e ter emprego que me sinto privilegiado, porque acho que a maior parte das pessoas que têm emprego hoje em dia são privilegiadas. Mas houve um relatório preliminar sobre a monitorização dos direitos humanos das pessoas com deficiência em Portugal e que refere que os apoios que estão a ser dados hoje em dia faz com que as pessoas andem a saltar de emprego em emprego. Portanto, acabam-se os subsídios e não há forma de fixar as pessoas nesse emprego. E, portanto, gostaria, claro, fazendo um apelo, uma vez que também estou numa cadeira de rodas, um apelo para realmente isto fosse modificado, porque eu penso que teremos uma sociedade, além de mais justa, mais equilibrada e mais rica, se com isso conseguirmos ter pessoas com deficiência em empregos. E é preciso ter em consideração que muitas vezes ainda se olha um pouco de lado e as pessoas têm de facto o valor, não é pela forma como se apresentam, não é? Sim, no mercado de trabalho às vezes é um bocado duro em relação aos deficientes. Não, isso eu acredito, tem que ser um mercado rentável, mas eu tenho a certeza absoluta, porque neste momento não posso dizer que conheça casos particulares, mas já conheci, de pessoas que estavam em casa, que tinham deficiência e altamente motivadas e qualificadas para fazer isso. Só não lhe era dada a oportunidade, nada mais. Muito bem, vamos avançar para um outro assunto que lhe chamou a atenção, e este merece a primeira página, foi de resto já a notícia aqui, hoje é impossível ultrapassá-lo, tem a ver com o Conselho de Estado. Exatamente, portanto a mim parece-me que é importante e eu acho que há aqui duas coisas fortes também a ressalvar. A primeira é ter havido um comunicado unânime, aprovado por unanimidade, e em que são pedidas duas coisas. Que Portugal tenha uma voz mais ativa na União Europeia, em matérias de coesão, a utilização criteriosa dos fundos estruturais, o equilíbrio das contas públicas e, acima de tudo, um apelo aos partidos para que se obtenham entendimentos quanto aos objetivos nacionais permanentes.
E aqui parece-me que isto é importante quando estamos a falar de que neste Conselho de Estado estava o Dr. José António Seguro e que, portanto, que está de acordo com este entendimento aos Objetivos Nacionais Permanentes, que há relativamente pouco tempo dizia que era impossível haver um acordo com a PSD e aqui, portanto, vejo alguma esperança no sentido de, no futuro, poder haver este entendimento, que eu acho que é essencial, independentemente do partido que esteja no governo, que haja um entendimento a longo prazo e não só com o objetivo de se ganharem as próximas eleições. Exato. Acho que na política portuguesa continuamos a ter aí uma grande discrepância entre aquilo que são os grandes objetivos e que merecem, obviamente, esse entendimento com outras políticas mais locais e aí tem que haver, obviamente, não pode haver um entendimento total, senão teríamos uma unanimidade, não é? Claro, exatamente. Não, eu não quero que as pessoas percam ou que os partidos percam a sua identidade e a sua diversidade, porque com isso também ficamos mais ricos. Senão voltaríamos, se calhar, a estarmos num Estado totalitário, ou não é esse de todo o meu objetivo, mas que com a riqueza das perspectivas de cada um se consiga ter um plano, que haja um acordo nas linhas gerais e mais importantes, para que no final do mandato não se volte à estaca zero e se recomece tudo de novo. Muito bem, Sr. Aproveito a sua presença, obviamente, aqui, porque recentemente foi condecorado como Cavaleiro da Ordem do Mérito Agrícola em França. Os meus parabéns, antes de mais, obrigado. E já agora, como é que reagiu a esta condecoração num país estrangeiro? Foi uma condecoração pelo governo francês, mas foi-me dada cá, em Portugal, mas obviamente foi atribuída através do Ministro da Agricultura francês. Como é que reagi? Eu, francamente, sinto-me 1000 vezes mais grato à França do que sinto que a França tenha que ter tido este reconhecimento para mim. Isto porque andei na escola francesa, foi aí que aprendi a ler. Claro que poderia ter aprendido noutro sítio, mas aí tive contactos com um livro como o Príncipezinho de Saint-Exupéry, onde vi escrito aquilo que sentia em casa, amor e amizade, mas depois também outros escritores, como Proust, Mariette Yourcenar, Camus, que me fizeram também ter alguma riqueza no que eu sinto que sou hoje como pessoa. E finalmente depois acabei por estudar também em França, em Bordeaux, um estágio de 6 meses e com isso ter contacto com onde me apaixonei pelo vinho. E, a propósito disso, tem mantido relações, obviamente, pela sua atividade. Há relações próximas com a França e com a região de Bordeaux? Só para percebermos como é que são as coisas. Menor do que eu gostaria. Tenho uma saudade enorme de voltar lá. Voltei várias vezes depois de ter estudado lá. Mas o que acaba por ter, se calhar, é talvez mais contactos através de uma organização internacional de vinho e da vinha ou através de alguns projetos que possam ser interessantes para o Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto, onde trabalho, para esclarecimentos ou até colaboração conjunta. E há cooperação internacional entre regiões vinícolas? Porque temos aqui sempre a consideração entre a concorrência e a cooperação. Eu diria que menos do que eu gostaria e espero que no futuro venha a ser maior. Mas existe alguma, acima de tudo através desta Organização Internacional de Vinho e da Vinha, onde são emanadas a regulamentação internacional que depois é seguida. O Sr. Engenheiro está obviamente ligado à área que nos garante que o vinho que nos chega do Douro e do Porto de facto é genuíno. Tem havido problemas? Como é que tem notado? Normalmente costuma haver sempre sempre uma tentativa de adulteração ou de venda de produtos que não são certificados. Como é que está o mercado, para percebermos? Bem, eu acho que graças ao trabalho também do Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto, isso é cada vez menor ou inexistente hoje em dia, porque nós fazemos, é verdade, um controle bastante apertado, mas eu queria também deixar aqui uma palavra, que se a qualidade dos vinhos do Douro e do Porto, e hoje em dia são, além dos do Porto, os do Douro também são reconhecidos como os dos melhores a nível mundial por vários jornalistas, e portanto eu penso que isso o público em geral, internacional, também o reconhecerá brevemente. Isso deve-se, acima de tudo, ao trabalho dos produtores. Nós temos como obrigação é que não hajam fraudes e, acima de tudo, que haja um limite mínimo de qualidade,
que seja suficientemente bom para continuar a dar prestígio a esta região. Já agora só uma questão muito prática, que é a evolução tecnológica tem sido muita, não é? Ao longo dos anos, para fazer a certificação e para a avaliação. Como é que vê essa relação entre a evolução tecnológica na certificação, mas também na produção do vinho e a manutenção desta tradição na forma como produzimos o vinho? Olha, isso tem toda a razão no que está a dizer e, portanto, o que eu acho é que é o seguinte, é aproveitar o que há bom da ciência e da tecnologia, não nos esquecendo dos métodos antigos. E quando estamos a falar de uma região demarcada, que é a mais antiga demarcada e legislada a nível mundial, desde 1756, estamos a falar de um conhecimento empírico de 250 anos e que não pode ser perdido. E, portanto, o que acontece é que surgem algumas coisas inovadoras, como lagares robóticos. O que é que isto quer dizer? Penso que qualquer telespectador saberá o que é um lagar de pedra. Hoje em dia podem ser de pedra ou de inox, mas depois, em vez de serem pisados por pés humanos, são os robôs que fazem esse trabalho. Portanto, aqui temos um exemplo do que se pode aliar a tradição e o conhecimento de séculos a práticas mais atuais. Muito bem, Sr. Engenheiro, obrigado por ter vindo a esta Muito manhã informativa, ajudar-nos a ler os jornais e também falar um pouco de si, da atividade que desenvolve. Bom dia, obrigado. Muito obrigado, bom dia.